De Mateus, capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É uma passagem bem conhecida, mas como costumo dizer, as revelações da palavra se renovam a cada dia, a cada momento que nós vamos dizer. Aleluia. Deus não procura, creio que vamos achar. Amém. Como de costume, Mateus capítulo 8. Como de costume, agradeço a Deus por essa misericórdia, ao nosso pastor, Ezequiel, por mais esse voto de confiança, agradeço pela consideração, Aleluia. tenho consideração por ele também. Glória a Deus, né? Glória a Família Deus. abençoada, sua esposa, seus filhos, tem até um obreiro na casa do Senhor, né? Glória a Deus. Missionária, Deus continua abençoando cada um, né? Mateus capítulo 8, versículo 6 e versículo 8. Como mencionado, sou o Wesley Hugo, da Assembleia de Deus Missionária, pastor Joacir, vice-presidente, é o pastor Reginaldo e um dos pastores é o pastor Anaías. Estou aqui com a minha manhã. Glória a Deus. E o meu discípulo é o pastor Ezequiel, meu discípulo Isaac e Silas. Paulo e Silas na prisão. Eita. Glória a Deus. Versículo 6 diz: ele dizendo, subtítulo, centurião de Cafarnaum. Versículo 6: ele dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Versículo 8: e o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize-me somente uma palavra e o meu criado sarará. Vamos estar repetindo o versículo 6, por gentileza, no 3, versículo 6. 1, 2, 3. Diz ao Senhor, Meu criado jaz em casa para violentamente atormentado. Poder chamar o nosso assento glorificando e bendizendo ao santo nome Glória a do Senhor. Aleluia. aleluia, Jesus. Como já disse, uma palavra bem conhecida, mas as revelações da palavra se renovam a cada dia, cada momento que abrimos o céu. Oh, aleluia. Entrar em introdução, não tentar não abusar muito do tempo, temos bastante tempo, mas tentar não abusar. Agradeço pela reverência, né? E a palavra para te dizer na introdução, que a qual acabara de ser lida na passagem do centurião de Cafarnaum, aonde o centurião de Cafarnaum vem até Jesus e assim ele vem se refugiar em Jesus. E a palavra para te dizer, onde nós lemos, quando ele chega perto de Jesus, a primeira palavra que ele diz é Senhor. E ali ele veio rogar Jesus. Rogar significa suplicar. Imagine alguém de autoridade chegando para Jesus e pedindo algum favor, dizendo por favor ou por gentileza. Ou seja, era um homem sob autoridade, dando autoridade a Jesus, ali reverenciando e respeitando a Jesus ao chamar de Senhor. E a palavra para se dizer que ele diz, ó Senhor, o meu criado jaz doente em casa paralítico, eis que eu tenho aqui meus servos, que a qual eu dou ordem, vai, e este ao ouvir a minha palavra, a minha ordem vai, ele vai. E dizendo eu ao outro, vem, e segundo a minha ordem, Jesus, ele vem. E assim eu sou um homem sob autoridade, mas jaz o meu criado em casa, o meu criado jaz em casa, paralítico e atormentado. E a palavra prossegue a se dizer que agora Jesus diz, pois bem, vamos então até a tua casa, ali imporei as mãos sobre o teu criado e ele sarará. A palavra prossegue a se dizer que o centurião de Cafarnaum, centurião, segundo o dicionário, significa aquele que está comandando no total de 100 homens, de 100 soldados. Isto é, um centurião, ou seja, um capitão romano, que agora estava na sua guarda, no seu comando, 100 soldados. E ali ele disse, não Jesus, não, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas diz uma palavra, aqui, não está dizendo aqui, eu estou falando de outras palavras, mas com o mesmo sentido das Sagradas Escrituras. Fala, diga uma palavra aqui,
e o meu criado sarará lá. Uma palavra que o Senhor disser aqui, Jesus, o meu criado sarará lá. A Bíblia ele vai te dizer, não está escrito que ele olhou para um lado e para o outro, né, pastor Ezequiel? Mas, né, conjecturando, talvez, né, pelas palavras, talvez ele olhou para um lado, talvez olhou para o outro, e a Bíblia diz que ele disse, ó, ele admirou a fé do centurião de Cafarnaum a dizer, olha a comparação, irmão, que Jesus fez com a fé do centurião de Cafarnaum. Nem mesmo em Israel houve tanta fé como a deste homem. A Bíblia não fala que o centurião de Cafarnaum seguia a Jesus, se seguia ou não seguia, se era discípulo ou se era servo de Jesus, não. Mas creio que pela Sagrada Escritura ele não servia a Jesus, mas ele compara a fé do centurião de Cafarnaum, um homem sob autoridade, com a fé dos israelitas, do povo de Israel, o povo de Deus. E ele diz, ó, alguns, muitos, irão se assentar com Abraão, Isaque e Jacó lá no reino, e outros irão descer ao abismo para o lago de fogo ardente. E direcionou a palavra ao centurião de Cafarnaum a dizer, ó, pode ir para tua casa, porque o teu criado já está curado. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Glória a Deus. Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus não gostou, mas vocês não vai, irmãos? Glória. Saindo da introdução e agora entrando na ministração, começando a pregação. Glória a Deus. Que agora voltando de novo um pouquinho, o centurião de Cafarnaum vem até Jesus. E assim ele se refugia, ele mesmo sendo homem sob autoridade, ele sabe que mesmo ele estando no comando de 100 soldados, para dizer a um vai, dizer para outro vem, e assim tem que obedecer de qualquer forma, mas ele reconheceu que havia alguém de maior autoridade do que ele, que agora era Jesus, e ele sabia que a única pessoa que tinha solução para o seu problema, que poderia solucionar a cura do seu criado paralítico, era somente a Jesus. Reverenciando em reverência a campanha desta noite, que agora foi dado filho de joelhos, pai de joelhos e filho de pé, que agora já nos vai entender que agora para o filho estar de pé, para o filho ter proteção, estar em segurança do Pai Celestial, é necessário que o Pai tenha uma responsabilidade para interceder, para orar pelo seu filho. Mas vivemos no meio de uma nova
no teu tempo de oração. Pega a toalha. Louvado seja Deus. Obrigado. Aleluia. Olha a palavra, pastor Ezequiel, que o homem sob autoridade direciona Jesus. Ele não disse: Jesus, um desesperado, né? O meu criado está paralítico, então atormentado, por favor, me socorre. Não, não, não. Ele chegou: Senhor. O homem que era comandante de 100 soldados chega para Jesus: Senhor. O homem capitão romano, que agora era este centurião, que tem autoridade sobre os seus 100 soldados, chega para Jesus e diz: Senhor. O capitão romano, que a qual tinha que obedecer a sua ordem de qualquer maneira, ele dava uma ordem para um, para outro, tinha que dar seus pulos para obedecer a ordem de um centurião. E o centurião de Cafarnaum chega para Jesus e se expressa dizendo com uma reverência, com respeito: Senhor. Aleluia. Glória Glória a Deus. Sabe o que é isso nessa passagem? Deus é fiel. É um reverendo reverenciando a Jesus. É um respeitado respeitando a Jesus. É um homem sobre autoridade, dedicando, representando, reconhecendo a autoridade de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Porque ele reconheceu que ele, mesmo com tua autoridade, ele estava diante de alguém que tinha mais autoridade do que ele. Glória a Deus. Aleluia. E sabe como ele é mencionado no profeta de Isaías, no seu livro de Isaías, no seu capítulo 9, no seu versículo 6, o menino se não nascer, que é qual vem se mencionar as características de Jesus: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Sabe como ele continua sendo mencionado Deus seja louvado. Aleluia. nas cartas das revelações de Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. Ele é o leão da tribo de Judá. Glória a Deus. Sabe como ele é mencionado na mesma carta das revelações de Apocalipse, porém, no capítulo 19 e no seu versículo 16, aonde na visão do discípulo João, ele viu um ser todo de branco, as suas vestes são picadas de sangue, e ele contemplou uma escritura nas vestes do vertido e na coxa de Jesus, que agora estava mencionada, dizendo: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. Glória a Deus. Sabe como ele continua sendo mencionado na mesma carta das revelações de Apocalipse, capítulo 22 e versículo 13? Ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o primeiro, ele é o derradeiro. Aleluia. Glória Glória a a Deus. Deus. E a palavra pode dizer na Epístola aos Romanos, no seu capítulo 14 e no seu versículo 11: e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Deus. Aleluia. Deus da glória. Tudo para a tua glória, Pai. Aleluia. Santo, santo, santo. Deus santo. A Amém. reverência que o homem sob autoridade deu a Jesus: Deus santo. Senhor. Deus santo. Aleluia. Oh, meu Senhor. O homem que não servia a Jesus, o homem que não era discípulo de Jesus, chega até Jesus: Senhor. Aí vivemos no meio de uma nova geração, em que tais pessoas oram, falam, conversam com Deus, chamando Deus de você. Aí vem nas letras, das composições do hinos, chamando Deus, chamando Jesus de você. Tem escutado história, creio que os irmãos mais
de idade, não velhos, um pouco mais de idade do que eu, já sabem que antigamente, se a mãe ou o pai chamasse o filho, Mateus, um exemplo, por exemplo, Moisés, Gabriel, se respondesse o quê? Era arriscado de levar uma coça, um tapa. Por quê? Porque responder o pai ou a mãe como você ou o que é uma falta de respeito. Mamãe, o que você quer? É uma falta de respeito. Tem que ser como antigamente, não podemos mudar. Oh, meu filho, senhora, minha filha, Senhor. Se devemos ter referência com o pai, vai falar isso com o juiz, irmão. É verdade. Chama o juiz e você. Chama o policial, ou responde o policial como você. O que é? Não, é Senhor. Se devemos respeitar a autoridade do homem aqui na terra, devemos respeitar o juiz, o advogado. Quem dirá Deus, irmão? Jesus deve ser reverenciado. Jesus deve ser respeitado. É Senhor. Aleluia. Senhor. Glória a Deus. Entra, glória. Nós somos poderosos. Aleluia. Prossegue se dizer: ó, o meu criado jaz em casa paralítico e atormentado. Eu sou um homem sob autoridade. Dou ordem a um, vai, ele vai. A outro, vem, ele vem. Mas o meu criado está paralítico, doente, atormentado em casa. Aí Jesus direciona e diz: tudo bem, vamos até a sua casa, imporei as minhas mãos sobre ele, e o seu criado sarará, curará. Aí o centurião de Cafarnaum: não. Eu não sou digno de receber o Senhor debaixo do meu telhado. Diga uma palavra aqui, e uma palavra que o Senhor disser aqui, o meu criado receberá a tua palavra daqui, lá em casa. Aleluia. Aí Jesus diz: rapaz, nem mesmo lá em Israel houve tanta fé como a deste homem. Jesus admirou, irmão, a fé do centurião de Cafarnaum. Olha a comparação, já disse na introdução, agora na ministração, a fé do centurião de Cafarnaum. Nem mesmo em Israel, o povo de Deus, nem lá, irmãos, eu vi tanta fé assim nas palavras de Jesus, né? Glória a Deus, glória a Deus. Vivemos no meio de uma nova geração. Não é questão de salvação, para não falar que estou pregando heresia. Não é questão de santidade, de quem vai para o céu, de quem vai para o inferno. Não, é questão de exemplo. Espero que os irmãos entendam. Nessa comparação do povo de Israel, do povo de Deus, com a fé do centurião de Cafarnaum. Nem mesmo em Israel houve tanta fé igual a desse centurião de Cafarnaum. Meu Deus. Vivemos no meio de uma nova geração, em que quantos estão afastados e pela índole, tem dado mais um exemplo do que muitos que estão na igreja, não desfazendo dos irmãos, tem remanescente ainda tem servo de Deus de verdade, mas em muitos casos, em muitas situações, olhamos para um lado, para o cristão, ou o crente, né? Cristão é quem serve a Cristo, seguidor de Cristo. Crente é quem tem fé. Por isso me tem ditado: crente até o diabo é. Por quê? Porque ele tem fé. É aquele que crê, é aquele que acredita. Mas cristão é diferente. Em que olhamos para o crente, e aí de repente o próprio vizinho nem sabia que ele era crente. Por quê? Porque não dá bom exemplo, não mostra a sua identidade de servo de Deus. E se olhar para a vida dele, não tem exemplo nenhum de servo de Deus. Diz que é crente, mas anda de qualquer maneira. Diz que é crente, mas só fala barbaridade, só sai porcaria da boca dele ou dela. Aleluia. Aí olhamos para um que está fora da igreja, que está afastado da presença do Senhor. Creio que os irmãos são exemplo disso, de experiência. Que é qual que chegou para o Senhor, dizendo: ó, pastor Ezequiel, eu não sou crente, mas todo dia eu leio a Bíblia. Creio que chegou para os
com certeza, se não chegou, talvez vai chegar, mas creio que já chegou. Olha, eu não vou à igreja nenhuma, mas todas as madrugadas eu estou orando. Eu não sou um servo de Deus ainda, mas quem sabe lá na frente. Mas todos os dias eu tiro 1 hora para jejuar. É um afastado dando mais exemplo do que o crente. O afastado é a Bíblia, irmãos. O centurião Cornélio, aonde a palavra fala, é outro centurião, já não é o centurião de Cafarnaum, é diferente. Lá na Epístola de Atos, que agora diz que o centurião Cornélio, em poucos detalhes nessa parte, tentar ser bem breve, ele teve uma visão, mas ele não era seguidor de Cristo. Aí, enquanto ele tem uma visão lá atrás, o discípulo Pedro também tem uma visão, em que agora entre os dois, o discípulo Pedro prega para o centurião de Cornélio. Centurião Cornélio não era servo de Deus, não era cristão, não era crente, não fazia nada na obra de Deus, mas ele tinha visão. Todas as noites ele orava, ele mesmo fala, Atos, centurião Cornélio. Uma coisa que vai passar, ele sabe que é verdade. E a palavra pode dizer que ele tem uma visão em que aconteceu um vaso e muitas carnes ali. E Deus dizendo na visão para centurião Cornélio e para o discípulo Pedro: pega e come, porque eu santifiquei. Aí o discípulo Pedro diz: mas Senhor, como eu vou comer algo que está impuro? E Deus dizendo: eu já santifiquei, pega e come. Aí lá na frente, quando o mensageiro do centurião Cornélio manda o centurião Cornélio manda o mensageiro para o discípulo Pedro, dizendo para um encontrar o outro, o discípulo Pedro manda um 6 dos seus homens, dos seus servos para ir até o centurião Cornélio, e assim, enfim, em poucos detalhes, discípulo Pedro vem até a casa do centurião Cornélio. Até então, centurião Cornélio não era servo de Deus. Mas quando o discípulo Pedro vem à casa do centurião Cornélio, mesmo que não era servo de Deus, não era crente, mas toda noite orava. Talvez meditava na palavra também, não está escrito mais, né? Se orava, talvez meditava. Aí quando o discípulo Pedro se encontrou, ele pregou sobre a passagem da crucificação. E aí todos foram cheios do Espírito Santo e foram batizados nas águas. Veio salvação na casa do centurião Cornélio. Já orava, já tinha visões, só faltou ser crente, só faltou ser cristão. Ou seja, a importância, irmãos. A Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Ainda remanescente, ainda há servo de Deus fiel. Mas em muitos casos, repetindo, não desfazendo de ninguém. Muitas das vezes o afastado da presença do Senhor está orando de madrugada por outro lado. Enquanto o afastado está orando, o crente está dormindo. Enquanto o afastado está jejuando, o cristão está comendo, está com o pecado da gula. Enquanto o afastado está estudando, meditando na palavra do Senhor, o servo de Deus está assistindo novela, está assistindo futebol, está colocando coisas impuras diante dos teus olhos. Se preocupe com a tua índole, se preocupe com o teu bom exemplo, se preocupe com a tua posição, se preocupe com a tua conduta, se preocupe com o teu caráter, se preocupe com o teu testemunho de vida. Glória a Deus. Se preocupe com a tua identidade de cristão, de cidadão do céu. Glória a Deus. Vamos, centurião de Cafarnaum, até a sua casa, porém as minhas mãos e o teu criado sarará. Não, Jesus, não sou digno de receber o Senhor debaixo do meu telhado. Diga uma palavra aqui e daqui o meu criado sarará lá. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Levanta a tua mão, por gentileza, irmãos, por gentileza, para receber uma tal profecia. Aleluia. Enquanto o centurião Cornélio estava buscando pelo seu criado, reconheceu que quem tinha solução para ele era somente Jesus. Enquanto ele intercedia pelo seu criado lá na presença de Jesus, o seu criado em casa, Glória a Deus. na busca do
Cornélio, o seu criado já era curado. Na mesma hora que Jesus disse, vai, o teu criado já está curado, na mesma hora que Jesus decretou para o centurião Cornélio, o seu criado já foi curado. E quando o centurião Cornélio chegou em casa, o seu criado já estava curado. E assim profetizamos nesta noite, que é bom, não importa a distância, quando podemos ir, amém. Tem dois tipos de missionário: o que vai e aquele que fica. O que vai faz a obra, e o que fica intercede por aquele que foi. E profetizamos nesta noite que enquanto você busca aqui na igreja, o Senhor visita a tua casa. Enquanto você busca aqui, o Senhor visita a tua esposa. Enquanto você busca enquanto você busca aqui, o Senhor visita o teu filho. Enquanto você busca aqui, o Senhor visita o teu marido. Enquanto você busca aqui, o Senhor visita a escola. Enquanto você busca aqui, o Senhor visita as empresas. Enquanto você busca aqui, o Senhor visita as casas, a tua casa. Enquanto você busca aqui, o Senhor visita os presídios. Enquanto você busca aqui, o Senhor visita a tua família. Fecha a tua mão recebendo a vitória, por gentileza. Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Prossegue a dizer as Sagradas Escrituras, que é quando Jesus disse, ó, muitos irão se assentar com Abraão, Isaque e Jacó, e outros irão descer ao abismo, ao lago ardente de fogo. Aí depois que disse essa palavra, direcionou a palavra ao Senhor e falou, pode ir para casa, o teu criado já está curado. Na comparação, irmãos, não sai de entender o Espírito Santo. Muitos irão se assentar no reino, os que são do reino, com Abraão, Isaque e Jacó. E outros irão descer ao abismo, ao inferno, no caso, né? É Jesus dizendo, não podemos julgar quem afastou da presença do Senhor. O mesmo amor que Deus tem por mim e por você que estamos na igreja, é o mesmo amor que Ele tem por quem não está na igreja. O mesmo amor que Jesus tem por aquele que é fiel, é o mesmo amor que Ele tem também por aqueles que são infiéis. O mesmo amor que Jesus tem por aqueles que são santos, é o mesmo amor que Jesus tem para aqueles que estão na imundícia. É o mesmo amor. Aí as pessoas julgam. A outra sem vergonha, o pastor pecou, o pastor saiu da igreja, a missionária era mulher de Deus, agora está na prostituição. Que mulher, perdão pela expressão, não pela palavra, a palavra de Deus, mas pela forma de se expressar. Ah, mas que irmã é essa que sai da igreja, cai do irmão da igreja e sai da igreja? Que mulher sem vergonha? Não, irmão, que se saiu da igreja tem valor do mesmo jeito. E é qual acontecerá de fato isto, que enquanto é bem provável de muitos que está ajudando, muitos servos de Deus que era para dar exemplo, que está vindo da igreja há 10, 20, 30 anos, mas está julgando aquele que saiu da igreja. É provável naquele grande dia eu ir para o inferno, porque perdi tempo na igreja, mas julguei quem saiu da presença. E até Jesus voltar, aquele que saiu da igreja ainda por enquanto tem tempo para se arrepender, tem tempo para se consertar, tem tempo para tomar posição. E antes de Jesus chegar, antes de Jesus voltar, ainda conseguir a salvação. Para de julgar o teu próximo. Para de julgar a tua próxima. Não somos melhor do que o nosso próximo, não. Somos carne, somos falhos, somos pecadores. Devemos nos manter sem levantar o nariz, sem se achar superior do que o nosso próximo. Vamos amar mais o próximo, sem fazer
acepção de pessoas. Glória a Deus. Glória a Deus. Romanos capítulo 5, versículo 8. Que Deus enviou o teu unigênito, o teu primogênito, para morrer por nós, nós ainda sendo pecadores. O Pai Celestial não enviou o teu filho para morrer por nós quando todo mundo estava na santidade, não negativo. O Pai, nosso Pai Celestial, não enviou o teu unigênito para pagar um alto preço. Quando estávamos com a nossa espiritualidade lá em cima, não. Ele enviou o teu unigênito, primogênito, para pagar um alto preço. Com nós ainda sendo pecadores, com nós ainda estando na imundícia, com nós ainda estando no pecado. Somos frutos do pecado. O salmista Davi, em um dos seus salmos, capítulo 51, fala sobre isso. Somos nascidos do ventre no pecado. Pecamos em todos os momentos. Não, eu sou obediente à palavra do Senhor. Só no olhar, irmão, já pecou. Só na intenção do coração já pecou. Ficou irado, ficou nervoso, fez ignorância, perdeu a paciência, saiu da graça. Não precisa matar ninguém não, já pecou. Só a intenção já peca. Mas nós somos pecadores arrependidos. E Jesus morreu por cada um de nós. Nós ainda sendo pecadores, para quê? Para nos trazer novamente um renovo da aliança, para trazer um conserto, para trazer uma nova oportunidade, uma ligação entre o homem e Deus, para trazer uma reconciliação. Glória. Deus de vitória. E nós devemos permanecer amando a cada um, cada vez mais sem julgar um ao outro. Venhamos nos preocupar com a nossa índole, com o nosso caráter, com o nosso bom exemplo, sem julgar o nosso próximo e permanecer exercendo a nossa fé. Porque o Deus que nós servimos não é qualquer Deus não, tá? Não é um Deus qualquer não, não é um Deus que tem olho e não vê, não é aquele Deus que tem mão mas não apalpa, conforme o salmista Davi, Salmos capítulo 115, não é aquele que tem um ouvido, as orelhas, mas não escuta não, ele tem ouvido e escuta o teu clamor, ele tem os olhos como o Espírito Santo. Apocalipse capítulo 2, versículo 18, ele tem o olho como chama de fogo e ele contempla tudo, ele tem as suas narinas e ele sente o cheiro quando entregamos o nosso jejum a ele tem as suas mãos e tem o poder para estendê-la e nos guardar debaixo das tuas potentes mãos, ele tem os seus pés como latão reluzente, não é um pé parado, mas é um pé para pisar, aonde que nós vamos, não vamos sozinho, mas ele caminha juntamente conosco. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível, apenas em palavra, irmão, já terminando, apenas em palavra, não temos motivo para desfalecer na fé, não temos motivos para ter incredulidade, não. Por quê? Porque nas palavras, no seu falar, ele criou esse planeta Terra. Glória a Deus. Já havia escuridão, já havia trevas. Gênesis capítulo 1 em diante, e a terra era vazia e sem forma. Aí Deus não precisou de movimentar suas mãos igual temos a nossa mão de obra, né? Independentemente da profissão, do que venha fazer. Mas Deus não precisou de botar a mão, se movimentar. Apenas nas palavras que haja luz. Se não falar de Deus, a luz teve que dar seus pulos e obedecer. Que haja mar, já havia terra seca, e conforme um falar de Deus, ouve-se o mares, e no falar de Deus, se agora haja separação do mar e da terra seca, e no falar de Deus, houve a separação do mar com a terra seca. Agora que haja separação da luz com
disse que é com, não vai a memória, talvez é outro versículo, mas diz, o versículo 10, que é com antes que houvesse o dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.